CBN, Café com Política. 10h49. Hora de verão. 10h49. A gente fala a hora aqui para poder acertar esse cafezinho que já saiu bem quente, aliás, desde o final de semana, hein, Bruno Silva? Um bom dia para você. Pegou fogo o cafezinho? Olá, muito bom dia para você, Carol, Felipe também, todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, a coisa tá pegando fogo e tem a ver com a galera do Supremo, né, Carol? Tem, e o André Berenguel, que volta de férias hoje. Aliás, ele já está aqui posicionado nos nossos estúdios para contar as outras informações que nós temos a respeito do caso em que o casal e o sogro hostilizou o ministro do STF. André, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia ao Felipe, também ao Bruno. E até entrando nessa do café com política, Carol, café é meio de exportação, né? Do Brasil e Roma, né? Pois é, essa. A gente não imaginava que voltaria na segunda com um caso exportado, então. Pois é, em depoimento à Polícia Federal, o empresário de Santa Bárbara do Oeste, o Alexandre Zanata Bigotto, disse que não foi a família dele que hostilizou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última sexta-feira em Roma, na Itália. As informações sobre o depoimento do homem foram obtidas pelo repórter Bruno Tavares, da TV Globo. Segundo o relato, Alex, como é conhecido, chegou com o sogro, Roberto Mantovani Filho, e a esposa dele, Andrea Mantovani, ao Aeroporto Internacional de Roma para voltar ao Brasil. Eles teriam procurado uma sala para aguardar o horário de embarque, mas não conseguiram uma vaga. Ainda de acordo com a apuração, Roberto teria ficado para trás e presenciou o momento em que o ministro chegava ao aeroporto. Ele tinha ido para a Itália para dar uma palestra na Universidade de Siena. O empresário barbarense diz que ficou sabendo que um grupo de brasileiros havia hostilizado o ministro e que a mulher de Alexandre de Moraes teria passado então a ofender Andrea, segundo ele, pensando que as ofensas teriam partido dela. Nisso, o filho de Alexandre de Moraes interveio, acirrando ainda mais a discussão. Alex Zanata disse ainda que o ministro Alexandre de Moraes o ofendeu e que isso teria sido filmado. O depoimento do empresário do ramo imobiliário aconteceu neste domingo na sede da Polícia Federal em Piracicaba, após a abertura de inquérito sobre as ofensas. O filho do ministro também teria sido agredido durante a confusão. O inquérito foi aberto apurando denúncias de injúria, agressão, ameaça e difamação. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, mesmo cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira. Os depoimentos de Roberto Mantovani e Andrea Mantovani estão previstos para amanhã, como informou já o advogado Ralph Totma Filho. A Polícia Federal deve formalizar ainda hoje o pedido de imagens das câmeras de monitoramento do aeroporto de Roma para tentar identificar a origem de toda essa confusão, Carol. Pois é, André. Obrigado pelas informações, porque o curioso é eles negarem os fatos. As imagens podem vir trazer novas informações. Bruno, como que você avalia um problema nesse nível institucional? Pois é, né? Dá bom dia também para o André Berenguel, muito bom dia também, obrigado pela informação, André. Eu acho que é o seguinte, Carol, a gente precisa pontuar duas questões aí fundamentais. Primeiro é o que aconteceu de modo isolado, e o que aconteceu de modo isolado, como aconteceria com qualquer pessoa, foi cometimento de crime. Ou seja, tem aí possivelmente um crime de injúria em curso, tem possivelmente também se confirmada lá a questão da agressão em relação ao filho do Alexandre de Moraes, um crime também de agressão ali, né, enfim, um atentado contra uma outra pessoa ali, né, fisicamente, que também vai ser avaliado por parte da justiça e poderá vir a incriminar as pessoas envolvidas. Esse é o ponto concreto. Agora, tem a outra situação que é o que importa e por isso que também repercute na dimensão em que está repercutindo, né, Carol? Que tem a ver, obviamente, com a visão de setores da sociedade brasileira ainda muito radicalizados em relação ao Supremo Tribunal Federal. A gente precisa lembrar que nos últimos anos o Supremo vem tendo uma atuação cada vez mais incisiva na política brasileira e de modo cada vez mais político também. Alexandre de Moraes não é novidade para ninguém a essa altura do campeonato. Já foi pintado, principalmente por setores mais radicais do bolsonarismo como um todo, como grande vilão, como a grande figura a ser combatida. E lembremos que isso mesmo lá atrás, no início do governo, ainda com o Weintraub,
apontando para o Supremo, apontando para o Congresso, naquela fatídica reunião que Bolsonaro fez ali com os seus ministros, dizendo que deveria metralhar, enfim, aniquilar todo mundo que estaria por ali. E de lá para cá a gente assistiu a vários episódios, o fatídico 7 de setembro, enfim, uma série de eventos que pintou o Supremo Tribunal Federal como grande inimigo. O que a gente precisa entender dessa história toda? Por um lado, é preciso combater esse discurso de ódio, esse tipo de agressão gratuita, fortuita, né? É preciso que a lei pese a mão sobre os indivíduos que estão dentro dessa lógica. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer o seguinte, Carol, não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal está no olho de furacão, não é de hoje que o STF faz política cada vez de modo mais incisivo na sociedade brasileira e, ao fazer política de modo incisivo no Brasil, acaba se tornando também vidraça, alvo de crítica das pessoas, aqueles que entendem que esses ministros têm muito poder na mão e que com uma canetada por vezes altera toda uma lógica que foi construída pela política, e algumas das figuras, como vamos nos lembrar aqui na semana passada, por exemplo, Barroso joga um pouco mais de combustível nesse caldo que ainda está muito assodado, que ainda está muito, né, ali inflamado na sociedade brasileira, ao no Congresso da Uni lá pegar o microfone e dizer nós derrotamos o bolsonarismo e etc. Ou seja, é preciso que os ministros entendam cada vez mais o seu papel e é preciso que a sociedade também entenda que pode cobrá-los, pode criticá-los, pode questionar o que for, mas não dá para ser violento e agressivo. De fato, Bruno, essa sua observação vem de conta a um outro personagem que eu quero colocar rapidamente aqui no Café com Política, que já falou sobre isso. O Sérgio Moro, em algumas das suas entrevistas recentes, inclusive quando estourou a questão das ameaças e mensagens que estariam supostamente organizando um sequestro da pessoa dele, da esposa e familiares, ele falava sobre isso, que as autoridades no Brasil correm sério risco, tanto de um lado quanto do outro, que as falas até do presidente Lula em relação a ele só aumentam a raiva de algumas pessoas e a agressividade, que não seria um ambiente saudável e nem ideal para a política brasileira. E entre eles o próprio Moro, né, que jogou um pouco mais de caldo nesse combustível aí, quando lá atrás fez o que fez também na saída do governo Bolsonaro de modo extremamente, vamos dizer assim, irresponsável, para não falar outra coisa, independente das preferências e gostos políticos das pessoas, porque falou e não demonstrou absolutamente nada, mas por ser uma figura que ganhou a projeção que ganhou no Brasil também, acabou hoje sendo senador e está suscetível completamente às críticas da política. Acho que o ponto mais importante, Carol, é o seguinte: os ministros do Supremo têm que tomar cuidado. Essa hiperjudicialização, essa hiperparticipação política deles no Brasil é que tem sido cada vez mais um problema. O Barroso, por exemplo, na semana passada, quando faz uma declaração daquela, era melhor ele pegar, sair da condição de magistrado, se filiar a um partido político e disputar voto na urna. Porque se ele deseja se manifestar publicamente... Oi? Põe a emoção e a opinião particular na frente. Então, porque estão emocionados, né, Bruno? Todos eles. Exato, né? Se você deseja ser essa figura combativa tal, e aí nesse caso faça como o Moro, né? Saiu lá, se tornou ministro, entrou no jogo da política e foi disputar voto. Tá certo, é do jogo. É da própria democracia. Acho que esse é que é o problema cada vez mais, né, Carol? As coisas precisam ser separadas na proporção correta. Os ministros têm que tomar cuidado com o que falam, como se pronunciam, como atuam politicamente, e a sociedade tem que também ter clareza de que há esferas corretas para fazer as críticas. Não vai ser na base do palavrão, não vai ser na base da porrada, não vai ser na base do grito, do xingo, que não vai resolver absolutamente nada, Carol. Acho que esse é que é o ponto. E outra coisa, digo ainda mais aqui, só para poder encerrar essa linha de raciocínio, né? Acho que tem um problema causado por esses setores radicalizados da sociedade brasileira, que é assim: toda e qualquer crítica que hoje é direcionada ao judiciário, ao legislativo, ao que for, já entra dentro desse caldo, né? Dessa ideia do, nossa, tá vendo? Tem que combater, tem que acabar com tudo isso que está aí. E não é assim que funciona, né? Ser crítico é um dever, acima de tudo, de todos nós como cidadão. O que não quer dizer que tem que amanhã cedo defender o fim da instituição, que são coisas completamente diferentes. Agora, Bruno e Felipe. Felipe, tem material para a Rádio Sucupira já desde Nossa, mas já tem material desde sábado para a Rádio Sucupira. Não é? Nossa, sexta-feira, olha, eu tô com dó dos editores. Porque vai ser difícil editar o material da Rádio Sucupira, hein? Vai ser difícil. Não Bruno, vai ser fácil, não. A gente começa a semana então. Uma ótima semana para nós. Semana que vem, não.